Até há um ditado, né, no próprio livro da sabedoria, quando ele diz assim, que há mais alegria quando nós morremos do que quando nascemos. Por quê? Porque a morte abre para nós as portas do paraíso. A morte nos introduz no reino dos céus. Aquilo que hoje nós acreditamos pela fé, quando formos chamados, não é, desta vida para estarmos juntos de Deus, então nós podemos contemplar a Deus tal como Ele é. Então, por isso a leitura de hoje, ela nos fala que Deus não fez a morte. Deus não é o artífice da morte. E nem tem prazer com a destruição dos vivos. Não, Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus da vida. E Jesus veio exatamente para isso. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Lá em João 10:10. Então Deus não tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do mundo são saudáveis. Quando Ele criou, Ele mesmo disse, Ele viu que tudo era muito bom. Saudáveis. Nelas não havia nenhum veneno de morte. E hoje nós encontramos um mundo envenenado. Envenenado pelas injustiças. Envenenado pelas drogas, por defensivos agrícolas e tanto mais. E tantas outras situações. Não havia nenhum veneno de morte. E nem é a morte que reina sobre a terra. Pois a justiça é imortal. Então Deus criou o homem para a imortalidade e não para a morte. Se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, então Deus é imortal. Como nós dizemos, né, quando rezamos o terço da Divina Misericórdia, nós dizemos, não é? Deus forte, Deus santo, Deus imortal. Então nós somos imortais porque Deus nos fez a sua semelhança e Ele é imortal. Agora nós morremos. Mas morremos exatamente para quê? Para ressuscitar. Deixamos esta vida, deixamos este corpo perecível para entrar noutra vida com um corpo imperecível. Destruída a nossa morada terrena, nos é dada no céu uma eterna mansão. Destruído este corpo, nos é dado no céu um corpo imperecível. Então veja que a morte é um pequeno castigo, poderíamos assim dizer, em relação à grandiosidade de estar ao lado de Deus, junto de Deus na eternidade. Agora é claro que nós não podemos viver nesta vida de qualquer maneira, como que tudo começasse aqui e terminasse aqui. Assim pensam os pagãos, assim pensam as pessoas que não têm a fé. Então, este mundo que nós vivemos, tão maravilhosamente criado, não é? Nós precisamos cuidar. E muitas vezes nós estamos matando, não é? Este mundo, destruindo a nossa morada e, portanto, construindo a morte e não a vida. A destruição da natureza, o envenenamento dos rios, estamos matando, estamos acabando, destruindo a obra, não é, maravilhosamente criada por Deus. E aí
quando morremos por uma situação ou outra, nós logo vamos dizer, ou até mesmo culpar Deus. Não é por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus tirou esta pessoa ou aquela pessoa? Por quê? Aí vem os porquês. Mas antes dos porquês, nós devemos nos perguntar: como é que nós estamos cuidando do mundo, da natureza, da nossa própria vida, da nossa saúde? Como é que nós estamos cuidando? Às vezes nós mesmos estamos produzindo, não é, a própria morte, não é? Então, Deus criou o homem para a imortalidade, porque é claro que a figura deste mundo passa e nós passamos também, não é? Evidentemente, é uma verdade que nós um dia vamos morrer, evidentemente, não é? Não fomos feitos para viver eternamente neste mundo. Né? Um dia vamos morrer. Então, é preciso que nós vivamos bem. Possamos cuidar da natureza, cuidar da própria vida. Não é? Porque nós não sabemos qual é o dia, qual é a hora, evidentemente. Mas esse dia vai chegar. Não é? Então, por isso, precisamos estar vigilantes e preparados. Não é? Então, de maneira que Deus não fez a morte e nem se compraz com a destruição da vida dos seres criados. Não é? Então, o pecado, não é que gerou a morte, nos diz o texto. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. E a experimentam os que a ele pertencem. A quem pertence o diabo? Aquele que produz o mal, fabrica o mal. Este, portanto, experimenta a verdadeira morte. Porque não há chance de ressurreição. É como diz São Paulo, o apóstolo, não é? Aqueles que tiverem praticado o bem, ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que tiverem praticado o mal, ressuscitarão para a perdição eterna. Então é bom que nós possamos fazer uma profunda revisão de vida, não é? Qual é o Deus que nós servimos? Não é? Então, por isso, é preciso buscar o Deus da vida, o Deus que não quer a morte do pecador, já dizia Santo Irineu, não é? Da patrística, que Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Agora, a conversão não é só para depois, aí já não dá mais. Não é? A conversão deve ser nesta vida, nessa história. É aqui que nós precisamos nos converter, é aqui que nós precisamos nos preparar para podermos fazer essa travessia para a vida eterna. E aí o Evangelho também vai nos mostrar hoje que outra vez Jesus atravessa de novo numa barca para outra margem e uma numerosa multidão o seguia também para ser curado de suas enfermidades. Primeiro nós vemos aqui Jairo, era um pagão, era um chefe da sinagoga. E quando viu Jesus, ele caiu aos pés e pediu com insistência: a minha filhinha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Então ele reconhece que Jesus é aquele que tem o poder, não é, de ressuscitar, que tem o poder de destruir para sempre a morte, o pecado, e afirmar a vida. Por isso, Cristo morrendo na cruz, destruiu o pecado, destruiu a morte.
E ressuscitando, Ele garantiu para nós a vida eterna. E é para esta vida eterna que nós somos chamados, não é? A construir e a viver, não é? E depois também a mulher que sofria há muitos anos com uma hemorragia, há 12 anos, portanto, não é? Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastado tudo o que possuía e não ficou curada. Em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela aproximou-se dele. Olha aí, aproximar-se de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e aproximou-se dele. E ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E a hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Então a mulher era discriminada, ainda com a hemorragia que ela sofria, era motivo de impurezas, portanto ela não podia tocar em Jesus, mas ela dá um jeitinho, ela sabe que Jesus tem o poder, ela vai por detrás e toca na roupa de Jesus. Então veja a fé, né? E ela se sente curada, ela se sente, portanto, livre daquela enfermidade que há 12 anos ela vinha sofrendo, né? Então Jesus diz para esta mulher, né? Filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curado dessa doença. Né? E prossegue o caminho. Enquanto seguiam o caminho, ele curou esta mulher com a hemorragia, mas Jairo estava também em companhia, não é, dentro desta multidão, porque a sua filha estava doente, e ele recebe no meio do caminho a notícia, não é? A tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? E Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não é? Não tenhas medo, basta ter fé. E Jesus, portanto, devolve a vida a essas crianças entre tantas confusões, tanto choro, tanto desespero. Jesus diz, por que esse desespero? Por que esse choro todo? A criança não morreu, mas ela está dormindo. Dormindo de um sono. E que, portanto, pode ser despertada. Então Jesus a chama. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te e anda. Então, é um sinal da ressurreição, levantar e andar. E ela imediatamente se levantou e começou a andar. E todos ficaram admirados desse sinal e de tantos outros sinais de ressurreição que Jesus realizou, muito antes mesmo da sua própria ressurreição, como um sinal antecipado de que ele passaria pela paixão, pela morte. Olha, Jesus se fez solidário conosco na morte, ele morre também, mas morre para destruir a morte e afirmar a vida. Então, nesse sentido é que nós somos imortais, né? Porque nós ressuscitaremos com Jesus, né? Então, a morte é uma passagem, é um sono eterno, né? Que acontece nesta vida, dormimos para despertar do outro lado, para acordar no céu junto de Deus. É a ressurreição, é, portanto, a vida eterna. Então, que Deus nos ajude a vivermos esta fé, essa esperança. E a cada dia nós precisamos morrer.
morrer para o pecado, morrer para tudo aquilo que vai produzindo a morte. E ressuscitarmos para a vida, ressuscitarmos a cada instante, a cada momento para a vida. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus dos mortos, mas é um Deus da vida. Por isso, nós não precisamos temer a morte. Há muitas pessoas que têm medo da morte, não é? Um medo terrível da morte. Não gosta nem de ouvir falar da morte. Claro, porque nós não fomos feitos para a morte, mas fomos feitos para a vida, feitos para ressuscitar. Né? Então, por isso, nós jamais nos conformamos, digamos assim, com a morte. Não é? Ou às vezes nem queremos ouvir sobre a morte, temos um pavor, não é, da morte. Exatamente porque nós não fomos feitos para ela, nós fomos feitos para a vida. Porque Cristo morrendo, como disse, destruiu a morte, mas ressurgindo, Ele garantiu para nós a vida eterna. Então, com esta fé, com essa esperança, como diz Jesus, não tenhas medo, basta ter fé. Vamos professar a nossa fé. Então, agora os padrinhos poderão vir.